Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao meu canal, seja bem-vindo a esta pregação, a esta homilia, neste quarto domingo do tempo comum. Estamos iniciando também um novo mês, o mês de fevereiro, hoje dia 1º de fevereiro, e nós já estamos meio que entrando numa preparação para vivermos o tempo da Quaresma. E antes de começar a meditação deste quarto domingo do tempo comum, já quero fazer a você esse desafio de começar já a se preparar para bem viver o tempo quaresmal. Sabemos que o tempo da Quaresma te convida a viver a penitência, a caridade, a oração. São chamados conselhos evangélicos. A viver o jejum, a viver também práticas de piedade diversas, como a via sacra, um momento de oração mais profundo. No Brasil, agora também acompanhando o Frei Gilson, nas madrugadas, na reza do Rosário, ou seja, diversas iniciativas dos nossos irmãos sacerdotes que te propõem a viver com profundidade esse tempo quaresmal. No âmbito social, temos a campanha da fraternidade também, que nós não podemos esquecer. Este ano com o tema da moradia, penso que já está sendo lançado nesses dias também a dinâmica da campanha da fraternidade. Mas nós já podemos viver tudo isso dentro da dinâmica desse tempo quaresmal. Mergulhar verdadeiramente nesse tempo de conversão, nesse tempo de uma preparação para a festa maior, a festa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, já te faço esse propósito, convido você a fazer este propósito, de já ir se preparando, não começar a Quaresma, começou a Quaresma, ou seja, não, mas de já ir se colocando, como é que eu vou viver esta Quaresma? Qual será a profundidade que viverei nessa Quaresma? Qual o âmbito, qual aspecto vou dar um pouquinho mais de ênfase? É a oração, é a caridade, é ali a vida de penitência, é o jejum? Qual parte eu preciso viver um pouquinho mais profundo nesse tempo quaresmal? Então, já te convido a colocar como propósito desse domingo, desta semana, já praticamente aí já caminhando para o tempo quaresmal. Muito bem, quarto domingo do tempo comum. No domingo de hoje, o tema da liturgia de hoje me parece ser muito propício a nós meditarmos, que se diz respeito à humildade. Assim, na minha cabeça, é bem claro para nós, nesse quarto domingo, esse tema, mesmo porque na profecia de Sofonias, na primeira leitura de hoje, já nos traz essa realidade. Buscai o Senhor, começa o texto, humildes da terra, pondes em prática seus preceitos do Senhor. E te convida, te desafia talvez, praticar a justiça, procurar a humildade. Talvez encontraremos a graça na presença de Deus. Duas realidades, mas uma paralela com a outra, a humildade com a justiça. Me permite ficar um pouquinho hoje com a humildade. Uma vez escutei uma pregação de um padre, não me recordo muito bem o seu nome, mas talvez você conheça, tenha escutado. Ele dizia, no céu, mais ou menos assim, no céu estará a virgem mais casta. Ele usa essa visão. Mas diz, mas nenhuma que não é humilde. Nenhuma que não é humilde. Sem humildade não se vai para o reino dos céus. É preciso ser humilde. No céu, no reino de Deus, não tem espaço para os arrogantes. Não sei se você sabia disto. O reino de Deus, ele é dos simples, ele é dos humildes. Diz que um santo havia sido tentado por anos pelo demônio. E o demônio, percebendo que não o venceria, resolveu deixá-lo. E quando ia embora, o santo manifestou um sentimento de arrogância, de soberba.
E ali o demônio percebeu que a fraqueza dele, porque não encontrava a fraqueza desse santo, percebeu que a fraqueza dele era a soberba, não era humilde, faltava humildade. E começou a tentá-lo a partir daí. Às vezes em nossa vida, em nossa história, acontece a mesmíssima coisa. Nós somos pessoas de uma caridade muito grande, muitas vezes, capazes de fazer orações extensas, de estarmos diante de Jesus na Eucaristia, diante da cruz do Senhor, diante da Virgem Maria, por horas, mas não temos humildade. Pelo contrário, ainda nos elevamos arrogantes. Olha, eu sou capaz de fazer uma vigília a noite inteira em claro e continuar. Ou seja, mas os outros não, porque os outros são fracos, eu sou forte. São exemplos. Irmãos, não entrará no céu os soberbos. O céu não é lugar de soberbos. Hoje a liturgia apresenta no Evangelho segundo São Mateus a lista das bem-aventuranças. Jesus proclama às multidões num monte, conhecido hoje inclusive como Monte das Bem-aventuranças, não? Jesus senta-se ali e, aproximado com os discípulos, Jesus profere uma lista de bem-aventurados: os mansos, os aflitos, os misericordiosos, os puros de coração, os que promovem a paz. Não sei, para mim essa é uma lista das diversas categorias de santos também. Vamos deixar essa reflexão para um outro momento, porque é muito belo também pensar assim. Mas todos eles têm algo em comum, todos os santos têm algo em comum: a humildade. Reconhecer-se que são necessitados da misericórdia de Deus, que são pecadores, que precisam da misericórdia. Não existe um santo que não viveu próximo do sacramento da penitência. Não existe um santo que não tenha se aproximado constantemente da confissão. Não existe um santo, meu irmão, minha irmã, a menos que eu não conheça, talvez você conheça alguém, eu desconheço, que não tenha vivido esta vida de penitência muito próxima. A gente visita aqui na Itália diversas casas, diversos mosteiros onde habitaram os santos, e você percebe a pobreza onde viviam aqueles homens e mulheres, suas camas, os seus quartos, uma austeridade de vida muito grande, camas muito simples, os lugares todos muito humildes, alguns frios. Aqui faz muito frio, eu que sou do Nordeste, sinto um frio aqui. Então você vê, são lugares inóspitos, difíceis de viver, e eles viveram ali, naqueles ambientes, naquelas dificuldades, como forma de penitência, porque buscavam viver mais próximos do Senhor, a não permitir que o seu coração se elevasse arrogante, mas de buscar uma vida de humildade, coisa que falta em nosso tempo. Hoje existe uma cultura em nosso país da ostentação. Não sei se você já escutou isso, essa expressão ostentar, Ou seja, é de mostrar aquilo que talvez você nem tem condições. A pessoa às vezes está com uma dívida terrível para manter aquela estrutura, mas ele tem que ostentar, ele tem que mostrar. No nosso interior fala de amostrar, fulano é amostrado, ou seja, ele tem que mostrar aquilo que ele não pode, aquilo que ele não tem condições, e ele tem que se elevar arrogante. Queridos, a igreja te convida, a igreja não, melhor, também, claro, mas o Senhor hoje te convida a mergulhar nessa reflexão sobre a humildade. Talvez você precisa converter um pouco mais o seu coração, como dizia domingo passado. Converter o coração diz respeito de sair desta realidade que te leva para longe de Deus, para aquela que te coloca no caminho que te leva à salvação, que te leva ao encontro do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos viver uma humildade, hoje mais do que nunca. Se nós queremos testemunhar a nossa fé em Jesus Cristo, queridos filhos, temos que ser humildes. Temos que buscar cada vez mais viver na humildade. Por isso, neste domingo, quarto domingo do tempo comum, você é convidado então a pedir ao Senhor: Senhor, que o meu coração seja humilde. Como diz um canto,
Se no meu coração tem um coração de pedra, transforma, Senhor, renova, Senhor. Modifica, Senhor, para um coração humilde, um coração que saiba amar, que saiba perdoar, que saiba viver sempre mais próximo de Ti. Te pedimos, Senhor, esta graça por intercessão da bem-aventurada e sempre Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Um bom domingo a você, a sua família. Deus abençoe cada vez mais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria.